Olá, meus caros alunos do primeiro ano aí do Colégio Adventista, preparando essa aulinha especialmente para vocês, para falarmos a parte teórica do que já havíamos começado a conversar, que é sobre as energias, tá? Então a ideia hoje é entender a energia mecânica, né, que nós já fizemos alguns exercícios, já conversamos um pouquinho sobre ela, né, e aí aprofundar um pouquinho mais para que você consiga realmente compreender aquilo que já foi discutido em aulas anteriores, ok? Bom, então vamos colocar aqui o nosso slide para que você consiga compreender bem. Então, energia mecânica, certo? O que é? O que essa imagem tem a ver com o conteúdo da aula de hoje? Bom, tem tudo a ver, né? Nós já vimos ali em algumas aulas anteriores o conteúdo de energia mecânica. Nada mais é do que a energia cinética mais a energia potencial, né? Então esse carrinho aqui, ó, ele está a uma certa altura de uma linha de referência, por exemplo, que você pode escolher como uma linha mais baixa. Então essa parte aqui, ó, você poderia escolher como uma linha de referência, certo? Então aqui você tem uma altura, então tem um certo tipo de energia. E é essa energia que tem altura, energia potencial gravitacional. Essa aqui de baixo que eu escolhi, né, como ponto mais baixo, né, que você pode escolher qualquer uma, ela vai ter uma certa velocidade, né, porque o carrinho está descendo aqui, né, ó. Então se ele está descendo e ele vai chegar com uma velocidade aqui embaixo, e esse carrinho tem energia cinética, sendo que aqui é a minha linha de referência, né? Ou seja, como se fosse o meu piso, o meu solo. Então, a somatória dessas duas energias é a energia mecânica, tá? Então, a energia mecânica nada mais é do que a energia potencial gravitacional mais a energia cinética, ok? Então, continuando, ó, a energia mecânica, então, é a energia cinética mais a energia potencial. E a energia potencial ela pode ser de duas formas. Pode ser potencial gravitacional, que é essa que nós vimos, que tem a ver com a altura, mas também pode ser a energia elástica. Tá? E como que eu calculo a energia cinética? Tá? Então, energia cinética nada mais é do que massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia potencial gravitacional, que eu estou chamando de EPG, nada mais é do que a massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes o valor da altura. Veja que apareceu a altura aqui. Se a altura for zero, não tem energia potencial gravitacional. Aqui na energia cinética, se a velocidade for zero, não tem energia cinética, né? Então a energia cinética está diretamente ligado ao movimento, certo? Então ao movimento dos corpos, das partículas, ok? Quanto maior a quantidade de movimento, maior a energia cinética. E a energia potencial tem a ver com, no caso da primeira aqui, né, potencial gravitacional, tem a ver com a altura. Então, quanto maior for a altura, maior a energia potencial. Quanto menor for a altura, menor a energia potencial. E também temos a energia elástica, que é aplicada na mola, né, principalmente na mola lá que nós já vimos também. Então, a energia potencial elástica, lembra, tem a ver com a constante vezes o x, que é a deformação. Então, constante da mola e o x, que seria a deformação da mola. Só para lembrar, eu tenho uma mola aqui, né, por exemplo, ó, e aí eu aplico uma força aqui, ó. Então essa mola, ela vai sofrer uma deformação, certo? Então esse espaço que ela deformou, essa distância aqui, ó, seria o x. Da mesma forma, se eu esticasse essa mola, né, aplicasse uma força esticando ela. Então aqui, ó, a original e o quanto que ela esticou. Então essa distância aqui seria o x, que nada mais é do que a deformação dela, comprimindo ou esticando, ok? Aqui embaixo fala sobre o sistema internacional, a unidade de energia seria joule, ou então quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. E a energia mecânica
nada mais é do que a energia cinética mais energia potencial. Tá? Essa é a sua energia mecânica. E aí as formulazinhas igual nós já comentamos, né? A energia elástica é o kx ao quadrado sobre 2, né, que apareceu a forma completa. A energia potencial gravitacional mgh, né, havia colocado ela de forma completa mesmo. E a energia cinética mv ao quadrado sobre 2. E aí um simuladorzinho referente ao FET Colorado, que eu gosto bastante. Ó. Então esse skatista, ele está numa rampa, né, no half, e aqui ele está numa altura. Então ele tem uma certa altura. Então perceba aqui, ó, que a energia potencial, ó, é a maior possível. Essa azulzinha é a energia potencial. E aqui ele está parado ainda no ponto mais alto. Então veja que a energia cinética, que é essa que está em verde, é zero. E aí conforme ele vai descendo, o que vai acontecendo? Ele vai chegar no ponto mais baixo. Então esse ponto mais baixo está na minha linha de referência. Então a altura seria zero. Ou seja, não teria energia potencial. Veja aqui, ó, que é justamente isso que eu estou mostrando. Então, nesse ponto mais baixo, a energia potencial é zero, porque não tem energia potencial, e a energia cinética seria a maior de todas, que é a maior velocidade de todas, né? Então, a energia cinética seria a maior. E aí perceba que eu somando as duas, ó, eu tenho energia mecânica, que seria a energia total, que não vai se alterar, ó, tá? A energia mecânica e total não se altera, porque é a somatória das duas. Ok? Então, simuladorzinho, você pode entrar nesse link aqui depois e brincar um pouquinho com esse simulador aí. E um exercício para finalizarmos. Uma criança abandona um objeto de alto de um apartamento de um prédio residencial. Vamos começar a fazer o nosso esqueminha. Então, imagine que aqui seja o prédio, tá? Então, esse objeto estará sendo abandonado. O que significa ser abandonado? Que a velocidade é zero. De um prédio residencial. Ao chegar ao solo, a velocidade do objeto era de 72 km por hora. Tá? Então o objeto chegou aqui, ó, com a velocidade de 72 km por hora. Ok? Admitindo o valor da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, determine a altura do lançamento desse objeto aí, ok? Então como é que você vai fazer? Bom, é só você separar aí em que tipo de energias que ele tem. Então essa parte de cima aqui, ó, como tem uma certa altura, né, que é justamente o que o exercício quer, tem uma energia potencial gravitacional. Tá? Então aqui tem energia potencial gravitacional que é diferente de zero. Como ele saiu do repouso, né, a velocidade zero, significa que a energia cinética é igual a zero. Tá? Então nesse ponto mais alto, você pode pensar nisso. E nesse ponto mais baixo, fazer a mesma coisa. O ponto mais baixo não tem altura, né, que aqui seria a tua linha de referência. Né? Então a energia potencial gravitacional é zero, porém a energia cinética chegou com uma certa velocidade, né? É diferente de zero. Então esse é o primeiro passo que você faz nos pontos aí. Então vamos chamar isso aqui de ponto 1. Então no ponto 1 você tem que a energia potencial gravitacional é diferente de zero, tá certo? Então a energia, pela lei de conservação, a energia mecânica no ponto 1 deve ser igual à energia mecânica no ponto 2, lei da conservação de energia. Então aqui é o ponto 1 e aqui embaixo seria o ponto 2. Então no ponto 1, o que você tem? No ponto 1 você tem energia potencial gravitacional, que é calculada por mgh, certo? Cinética não tem, porque a velocidade é zero. E no ponto 2? No ponto 2 você tem o quê? A energia cinética, que é diferente de zero. Potencial gravitacional é igual a zero. Então aqui é só energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2, ok? Aí corta as massas, porque tem massa dos dois lados, e ainda bem que cortou, porque ele não falou em momento nenhum o valor da massa, né? E agora eu quero calcular a altura. Então a altura será igual a velocidade ao quadrado, então a velocidade ao quadrado sobre 2, e esse g vai passar dividindo aqui, ó, vezes aqui embaixo o g.
e aí você tem a fórmula para calcular a altura aí. Então agora é só substituir altura, velocidade. Para você encontrar no sistema internacional, né, lembra que o G está a 10 metros por segundo ao quadrado. E a sua velocidade está em quilômetros por hora. Não está na mesma unidade, né? Então eu preciso transformar essa aqui, velocidade, em metros por segundo. Como é que você faz? Simplesmente divide por 3,6. Tá? Então no caso aqui seria equivalente a 20 metros por segundo. Agora sim, metros por segundo ao quadrado, tá certinho. Então eu uso esse valor aqui, ó. Então vai ficar 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20. Vou deixar assim para ficar mais fácil fazer as contas, ó. Sobre 2 vezes o G, que é 10. Ou seja, aqui em cima vai ficar 20 vezes 20 dividido por 2 vezes 10 é 20. Por isso que eu não multipliquei em cima, porque agora eu posso cortar. Então a sua altura é equivalente a 20. 20 o quê? Não esqueça da unidade. Ó. Se a tua velocidade está em metros por segundo, esse primeiro valor aqui, ó, do m, seria equivalente à altura. E esse S seria equivalente ao tempo. Então a sua altura está em metros, ou seja, 20 metros, que aí seria a resolução final para esse exercício aí, ok? Então é assim que você faz esse tipo de exercício, né? Espero que tenha compreendido que um pouquinho mais da energia mecânica, né, que é nada mais do que energia cinética, mais a potencial, e agora vai ficar, acho que um pouco mais claro aí para você entender as aulas anteriores, tá? Qualquer coisa, me coloco à disposição aí para ajudá-los. Grande abraço e Deus abençoe. Bons estudos.